Pessoal, começando esse vídeo, lembrando da importância da sua inscrição para o canal. Caso você ainda não seja um inscrito, considere se inscrever. Aqui é um canal de reflexões políticas. Nós somos uma comunidade de reflexão que está crescendo cada vez mais, então considere fazer parte dessa nossa comunidade. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam vir também para o nosso canal. Deixe seu like e caso você ainda não seja um inscrito, se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo. Recentemente, o Bolsonaro concedeu uma entrevista onde ele disse que uma chapa para 2022 com ele e Sérgio Moro é uma chapa praticamente imbatível. E Bolsonaro ele tem lá certa razão ao dizer isso. Mas o que nós precisamos entender é o porquê Bolsonaro está tão desesperado para colocar Sérgio Moro como sendo o seu vice-presidente. Na sua chapa, descartando assim o general Mourão e também descartando o pastor Marco Feliciano. Marco Feliciano, ele é um representante, é um dos expoentes da bancada evangélica e também um dos pastores de maior destaque no nosso país. E ele já disse lá atrás, no meados do segundo semestre, que ele gostaria de ser o vice-presidente de Bolsonaro nas eleições de 22. Feliciano ficou indo para cima e para baixo, participando de vários eventos junto com Bolsonaro, e ele estava tentando cavar uma vaguinha para ser o vice-candidato, o vice-presidente nas eleições de 2022 na chapa de Bolsonaro. Mas, aparentemente, isso não vai ocorrer e quando o Bolsonaro já havia sinalizado há algumas semanas a possibilidade de Sérgio Moro ser o vice-presidente em 2022, ser o seu candidato a vice-presidente em 2022, Marco Feliciano mandou um alerta que não é bom desprezar os votos dos evangélicos, ou seja, mostrando um descontentamento da base bolsonarista, principalmente dessa base evangélica, com a possibilidade de Sérgio Moro e não um político evangélico ser o candidato de Bolsonaro para a vice-presidência em 2022. E antes de nós falarmos sobre o porquê Bolsonaro está tão desesperado para colocar Sérgio Moro para ser o seu vice, é necessário nós darmos um contexto político até nós chegarmos nos motivos de Bolsonaro querer que Moro seja o seu vice-presidente. Bolsonaro, ele tem certa razão, como eu falei, que Sérgio Moro e ele são praticamente uma chapa imbatível. Mas existem alguns fatores que nós precisamos considerar nessa equação. Um desses fatores é a aprovação de Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, ele é um pastor, ele é evangélico, foi eleito com um apoio muito grande da comunidade cristã e tentou fazer acenos como aquela censura, o Gibi dos Vingadores, por conta de um beijo gay e fez outras coisas para tentar manter a sua militância cristã ativa, mas isso acabou não dando certo. Crivella não faz um bom governo no Rio de Janeiro e ele tem uma reprovação muito, mas muito alta. Entre os evangélicos também. 49% dos evangélicos rejeitam Marcelo Crivella e apenas 26% da comunidade evangélica do Rio de Janeiro, dos cristãos do Rio de Janeiro, dos neopentecostais, melhor dizendo, aprovam o governo de Crivella. O que isso significa? Significa que o apoio evangélico ele é importante, ele é forte, mas não é um público, um eleitor tão fiel assim. Não é um eleitor que apoia Bolsonaro, ele tem um apoio muito, mas muito consolidado com Bolsonaro. Somente a comunidade evangélica pode levar Bolsonaro, a comunidade evangélica sozinha, né, melhor dizendo, tem condição de levar Bolsonaro para o segundo turno e Bolsonaro está tentando aparelhar as igrejas, está tentando misturar Estado com religião para ficar cada vez mais intrínseco, cada vez mais atrelado à comunidade evangélica. E ele quer usar as igrejas evangélicas para conseguir colher as assinaturas necessárias para lançar o Aliança pelo Brasil já nas eleições de 2020. Apesar de o Bolsonaro falar que é muito difícil conseguir isso, e de fato é, mas ele pode conseguir via igrejas evangélicas. O pastor, aquele Silas Malafaia, quase havia me fugido o nome dele, disse que ia ver com muito maus olhos o aparelhamento do Estado com as igrejas, né? Utilizar as igrejas como palanque político, aparelhar as igrejas politicamente. Ele vê isso de modo errado. Não se pode confundir a opinião do pastor, a posição política do pastor, com a opinião política da igreja. Mas o que nós estamos querendo dizer? O que Crivella sinaliza para Bolsonaro? O Crivella sinaliza o seguinte: mesmo a comunidade cristã tendo um apoio forte, ela não dá um apoio incondicional. Então os evangélicos, eles também podem retirar o seu apoio de Bolsonaro futuramente. E o pastor Marco Feliciano, ele já deu a dica para Bolsonaro a respeito da vice-presidência
de Sérgio Moro e não da vice-presidência dele ou outro candidato evangélico. Se isso quer dizer que os evangélicos vão retirar o apoio de Bolsonaro? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a aprovação de Crivella no Rio de Janeiro mostra que não é um apoio tão incondicional assim dos evangélicos para o político. Então esse é um ponto que nós também precisamos considerar. O segundo ponto que tem que ser levado em consideração é a economia. Como que vai ser o desempenho econômico brasileiro nos próximos anos? Eu vejo que se o Brasil crescer 13,5% nos próximos anos ou ali perto da eleição, fica difícil não ganhar de Bolsonaro. E você pode estar dizendo, nossa, mas 3%, 13,5% é um crescimento muito baixo, é um crescimento muito pífio. Você tem razão, porém, se o Brasil crescer em 2020 3%, vai ser o maior crescimento em mais de meia década. A última vez que o Brasil cresceu acima de 3% foi lá no começo da década. Então, em 2021, se o Brasil conseguir crescer 3,5%, vai ser o maior crescimento em 10 anos. E isso é muito forte. Nós crescemos, é uma comunicação muito forte, é um apelo muito forte, é um marketing muito forte. O que Bolsonaro pode dizer é o seguinte, nós pegamos um período de terra arrasada, um período de 10 anos de recessão, e olha só como nós crescemos, foi o maior crescimento em uma década. Isso significa que agora nós arrumamos a casa e podemos partir agora para o trabalho. Mais ou menos o slogan de Lula na segunda campanha em 2006. Então é possível o Bolsonaro utilizar esse marketing, é um marketing muito forte, e um crescimento de 3% é um grande crescimento quando você compara com os anos anteriores. E seria talvez o maior crescimento, e no caso pode ser o maior crescimento em 10 anos. Então isso é algo que é necessário levar em consideração a questão econômica. Porém, tem o ponto do Flávio Bolsonaro, e isso é como se fosse o super trunfo, ou seja, o desdobramento do caso Flávio Bolsonaro ele é decisivo. Mesmo que o crescimento econômico brasileiro esteja muito alto, se o desdobramento do caso do Flávio Bolsonaro mostrar uma ligação entre Bolsonaro, uma ligação direta entre Bolsonaro e o escritório do crime, ou seja, entre Bolsonaro e a milícia e o crime organizado do Rio de Janeiro, não vai ter como o Bolsonaro se sustentar, porque a nossa república não tolera um crime, esse crime comum, podemos dizer assim. A república até tolera um crime do colarinho branco, corrupção, desvio de verba pública, mas ela não tolera envolvimento com um crime organizado. Não, porque nós teríamos um criminoso, um bandido, ocupando a cadeira de presidente da república. E isso é intolerável, porque a nossa imagem com a comunidade internacional ficaria completamente destruída, pior do que ela já está. Você se sentaria à mesa para negociar sabendo que a pessoa que está do seu lado é integrante de uma facção criminosa? Pega muito mal, não daria certo e, como eu falei, a nossa república não tolera um presidente que faz parte do crime organizado. É como se Fernandinho Beiramar fosse o presidente da república. Então os desdobramentos do caso Flávio Bolsonaro serão decisivos e Bolsonaro está muito tenso com relação a esse assunto. Porque, como eu falei, se for provado que Bolsonaro, se for demonstrado, enfim, que Bolsonaro tem ligação com o escritório do crime, que é a milícia do Adriano, que é um miliciano que tinha gerência dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, porque por pedido dele, Adriano, o Fabrício Queiroz colocou a esposa e a mãe do Adriano para trabalhar dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Então isso mostra uma certa proximidade, uma proximidade muito grande entre o deputado, na época deputado Flávio Bolsonaro, agora senador, com o Adriano, o miliciano mor, o gran vizir da milícia do chamada escritório do crime. E essa é a milícia que é a principal suspeita para o Ministério Público, praticamente já está tudo certo, que foi essa milícia que arquitetou e executou a morte de Marielle Franco, a vereadora Marielle Franco do Rio de Janeiro. Então isso mostraria que o Bolsonaro tem uma ligação direta, um envolvimento direto com o assassinato de Marielle Franco, caso ele de fato faça parte do escritório do crime, ou tenha ligações diretas com o escritório do crime. Então esse é um caso que precisa ser esclarecido. É claro que somente a possibilidade de Bolsonaro fazer parte das milícias, isso já é muito ruim. Somente essa suspeita possibilidade já é algo muito negativo. E se for comprovado de fato que Bolsonaro tem ligação com as milícias, a nossa república não tolerará isso e Bolsonaro acabará saindo via impeachment ou via renúncia, mas a pressão vai ser muito grande. Mas esse é o contexto político para nós entendermos 2022. As eleições e por que Bolsonaro está tentando trazer Sérgio Moro para perto. Recentemente nós também tivemos uma pesquisa do Ibope, que foi a pesquisa mais recente a respeito da aprovação de Bolsonaro. Hoje Bolsonaro tem entre 29% e 30%. Manteve aquele patamar dos 30%, que é um patamar que ele mantém, 30% de aprovação, que ele mantém desde lá de abril.
Isso é compatível com a porcentagem da população brasileira que tem um pensamento extremista, ali em torno de um terço da população brasileira tem um pensamento de extrema direita. Então é compatível com as outras pesquisas. Entretanto, nós tivemos uma pesquisa lá atrás não, faz algumas semanas, da revista Veja. E essa pesquisa da revista Veja mostra que Bolsonaro ele tem um empate técnico no segundo turno com o Sérgio Moro, ou seja, eles acabam empatando. E a vitória de Bolsonaro contra Lula no segundo turno é uma vitória muito pequena, fica ali em 1%. Já Moro tem uma vitória muito maior, uma margem muito grande, uma folga, vence com folgas Lula no segundo turno. Claro que Lula é ficha suja, não vai conseguir, dificilmente vai conseguir ser candidato em 2022, então no caso seria um outro candidato do PT. Tá? Ou outro candidato da esquerda. Mas a questão é que Sérgio Moro vence esse candidato com uma margem maior do que Bolsonaro. Outro ponto que é interessante é que a pesquisa de aprovação da Folha de São Paulo, ela mostra que Sérgio Moro tem uma aprovação muito maior do que Bolsonaro. Bolsonaro tem uma aprovação de 30%, Sérgio Moro tem de 53%. E aí que está a grande situação. Eu vejo o Sérgio Moro como sendo a única forma de Bolsonaro sair do segundo turno, cair fora do segundo turno. Porque Sérgio Moro ele vai rivalizar com o Bolsonaro. Eu não vejo o Sérgio Moro puxando voto dos eleitores do PT. Os eleitores do PT, os eleitores de esquerda não votariam em Sérgio Moro. Mas eu vejo o Moro conseguindo puxar votos de Bolsonaro. E aí, se ele puxar os votos de Bolsonaro e o PT mantiver os 30%, é muito possível que Moro e PT acabem indo para o segundo turno, tirando o Bolsonaro. Então, a candidatura de Sérgio Moro é uma ameaça real para Bolsonaro. E foi o que eu falei lá atrás quando saiu a pesquisa de intenção de voto de 2022 pela revista Veja. A principal ameaça de Bolsonaro hoje é Sérgio Moro. E Bolsonaro, então, o que ele quer fazer? Ele quer trazer o Sérgio Moro para perto de si, quer trazer Sérgio Moro para a campanha de 2022, para cevar, minar, excluir, retirar da cabeça de Sérgio Moro qualquer possibilidade dele, Moro, o defensor do Caixa 2, como nós falamos, de ser o candidato por outro partido e disputar as eleições como candidato à presidência em 2022. Então o que Bolsonaro quer fazer? Ele traz Moro para perto para evitar que Moro saia como candidato, porque hoje Moro é o principal adversário de Bolsonaro no segundo turno. Então, para evitar que Moro, o defensor do Caixa 2, saia como candidato em 2022, Bolsonaro tenta trazer ele para perto. E nós temos que lembrar que o líder da articulação do governo, que agora é um general muito famoso, agora infelizmente me fugiu o nome, em uma entrevista ele quis reforçar o compromisso de Moro em não sair como candidato em 2022, porque a candidatura de Moro assusta demais a ala bolsonarista. E Moro tá quietinho na dele. Bolsonaro desconfiou que Sérgio Moro abriu as pernas para o Ministério Público investigar o Flávio Bolsonaro, ele ficou levemente irritado com isso, até fiz um vídeo, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver, e os ataques que o Bolsonaro fez a Sérgio Moro ao longo desse ano acabaram dando uma acalmada para evitar qualquer tipo de possibilidade de Moro sair como candidato à presidência. Bolsonaro faz afagos públicos em Moro e agora mais uma vez diz que essa é uma chapa imbatível. E de fato ela pode ser. Entretanto, precisa combinar que nós precisamos combinar, Bolsonaro no caso precisa combinar com Sérgio Moro para saber se de fato Moro vai querer ser candidato à vice-presidência ou vai querer pular e ser presidente direto. Talvez nós temos que conversar com o Sérgio Moro para entender as suas intenções políticas. Moro até o momento diz que não vai ser candidato, não tem intenções de disputar as eleições de 2022, mas nós temos que esperar. E o Podemos de Álvaro Dias é muito simpático com o Sérgio Moro. O Podemos ele é o principal partido lavajatista hoje. E o Álvaro Dias elogiava publicamente Sérgio Moro durante toda a campanha eleitoral. Temos que lembrar que Álvaro Dias disse no debate, nos debates, né, que Sérgio Moro seria o seu candidato, o seu ministro da Justiça, e acabou sendo Bolsonaro. Mas ainda há um flerte recorrente entre Moro e o Podemos. Então vamos ter que esperar, e é por esse motivo que Bolsonaro quer tanto trazer Sérgio Moro para perto de si, porque Moro ele é o principal Moro é o principal adversário político de Bolsonaro. E trazendo Moro para perto, trazendo Moro para sua chapa, Bolsonaro praticamente conquista a classe média. E aí, dependendo do que acontecer, mesmo que os evangélicos retirem um pouco do seu apoio a Bolsonaro, com Moro junto, a associação é uma associação de marca muito forte. E Bolsonaro aí com certeza irá para o segundo turno. Só que se Moro sair como candidato,
as chances de Bolsonaro ir para o segundo turno acabam reduzindo um pouquinho mais. Pelo menos essa é a minha análise, essa é a explicação que eu tenho para dar, porque Bolsonaro quer tanto que Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2, seja o seu candidato a vice-presidente numa chapa em 2022. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito desse assunto, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo e também me siga no Twitter, @profleoficial.